Minha gente! Olha, hoje nós estamos aqui no 10º episódio, hein, Gê? Chegamos longe, hein, Carol? Rapaz, a gente começou com saúde, o foco foi mudado a pedidos e hoje a gente vai encerrar com chaves de ouro, com um tema maravilhoso que eu sou completamente apaixonada. Estávamos ansiosa por essa visita, mas não vamos deixar de relembrar o episódio passado. De forma nenhuma, vocês estão percebendo o quanto eu estou diferente? Uau! Continua a construção que aquela nossa querida Jussara Patas identificou. Claro que Jussara é muito versátil, ela falou muito sobre visagismo, ela deu dicas importantes como você comprar o seu óculos, alinhado à sua paleta de cores, os seus acessórios, ao tom da sua pele. Então, nós estamos aqui, né, construindo essa imagem. Apesar de tudo, o visagismo é uma técnica utilizada para isso. E eu continuo na minha jornada, Perfeito, Carol. e você ficou maravilhosa, né? E, querendo ou não, hoje esse tema, ele tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui no estúdio, porque o visagismo, ele também comunica. Verdade? E aí, gente, com certeza, com intencionalidade sempre. E eu vou fazer uma breve apresentação aqui do currículo do nosso entrevistado. Era um livro, mas a gente teve que resumir aqui um pouquinho para ficar bem dinâmico, tá? O nome dele é Gustavo Bittencourt, ele tem 31 anos, ele é líder, treinador do movimento Trincheira, ele é formado em engenharia civil, ele é investidor em empresas e empreendedor, escritor e maratonista. Uau, gente, olha que foi rapidinho, mas é o caso que eu sei. Então seja muito bem-vindo ao Por Trás das Lentes, Gustavo Bittencourt. É um prazer estar aqui, é uma honra grande bater um papo sobre comunicação, que é uma habilidade que eu acredito que é fundamental para todos desenvolverem nessa geração, que é a geração que está aí buscando se conectar e criar relacionamentos. Com certeza, seja muito bem-vindo, né, Gi? Sim, com certeza. Gustavo, eu quero logo abrir com uma pergunta. O que é o movimento Trincheira? Boa, excelente pergunta, né? O movimento Trincheira é um movimento de pessoas que querem entrar de fato na zona de pressão, se expor para desenvolver essa habilidade tão importante na nossa década, eu digo habilidade do nosso século, que é a comunicação. Porque hoje está todo mundo super conectado, todo mundo está com o celular na mão e é importante entender que a comunicação é uma habilidade para criar relacionamento, para prosperar, para melhorar todas as áreas da nossa vida. Então, entendendo isso, eu vi essa necessidade das pessoas desenvolver essa habilidade e eu falei, cara, eu vou criar um movimento, que é o movimento Trincheira, mas também alinhado com o meu propósito. Então, dentro da trincheira, a gente sabe que através da nossa comunicação, a gente consegue não só criar relacionamentos, mas gerar transformação na vida de outras pessoas. É como eu digo lá no movimento, ser sal e luz, né? Ser aquela voz que ilumina, que gera transformação positiva, que faz com que a vida de outras pessoas melhorem. Então, é um pouco disso do movimento trincheira. Perfeito. Agora, você sempre foi assim, Gustavo, comunicador? Ixi. De jeito nenhum, viu? Minha jornada começa com um rapaz muito tímido, e até por causa do meu perfil comportamental. Sério? Eu era tímido, mas eu entendi que ninguém nasce tímido. Na verdade, a timidez está muito relacionada com a nossa vivência na infância. Às vezes, o que a gente ouve dos nossos pais, dos nossos colegas, vão construindo essa visão de que nós somos tímidos. Fora as experiências de desbloqueio que a gente precisa viver para vencer esses bloqueios que surgem na infância. Do 1 aos 7 anos, do primeiro ano até os 7 anos de idade, a gente está muito susceptível ao que os nossos pais falam a nosso respeito. Tem muitas pessoas que nessa época, aí, escutando o pai e da mãe assim, menino, cala a boca, fica quieto, você fala demais. E aí ele vai criando uma trava. Opa, não é bom falar. Isso é só um dos bloqueios que podem surgir. Sim. Às vezes a criança sofre bullying na escola, tudo isso pode criar bloqueios emocionais que travam a pessoa na comunicação. E depois ela se torna um adulto limitado porque não consegue se comunicar livremente. Sim. Porque comunicação desbloqueada é comunicação que comunica liberdade, onde você fala o que você quer, o que você precisa falar sem medo da opinião dos outros, sem medo de julgamento, sem ficar buscando agradar todo mundo. Sim. Aí eu digo assim, nem Jesus agradou todo mundo, por que que eu vou querer agradar todo mundo com a minha voz ou falando? Impossível, né? Então, na verdade, essa comunicação que eu digo que a gente tem que desenvolver, ela tem que ser baseada em autenticidade, ou seja, ser quem nós nascemos para ser, autêntico. Porque nenhum de nós somos iguais. Eu digo que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, porque eu sou cristão, eu acredito nisso. Sim. Mas cada um carrega uma individualidade. Eu tenho as características que são únicas, exclusivamente minhas. E quando a gente começa a trazer na nossa comunicação essa nossa identidade, essa individualidade, aí você chega na comunicação autêntica. Sim. E além disso, a sua comunicação tem que ser sempre baseada em sinceridade e verdade, para que ela seja, de fato, capaz de ser luz na vida de outras pessoas e gerar transformação positiva.
Porque o medroso, ele não vai gerar transformação positiva no mundo. Porque ele vai, diante do desafio, ele vai se calar. A gente precisa de vozes fortes nessa geração. Eu acredito muito nisso, principalmente no que você acabou de falar pra gente sobre a criança, né? A criança, ela tem que ser espontânea, tem que correr, tem que brincar e não ser bloqueada, né? Eu sempre tive um relacionamento muito forte com as crianças, tá? Viu, crianças? Então, eu sempre deixei as crianças muito à vontade. Eu tenho um filho que eu sempre estimulei ele a falar, a se expressar, a se colocar, a se posicionar. Então, hoje ele é um jovem de 17 anos que ele já consegue se comunicar muito bem. Mas eu quero saber, alguém que chega hoje no movimento Trincheira, o que é que vocês têm preparado para essas pessoas no movimento Trincheira? Então, estar na trincheira é uma jornada. Por quê? Primeiro passo. Ninguém desbloqueia a comunicação do dia para a noite, num passe de mágica. Ah, eu era tímido, agora sou um grande comunicador, sou um grande líder. Não, esquece isso. Não existe um passe de mágica. Existe uma jornada. Uma jornada que exige um processo. Sim. Então, a pessoa que chega no movimento Trincheira, ela tem a oportunidade de aprender conteúdo técnico através dos bastidores da trincheira, que são várias aulas, depois ir para o palco, e aí aqui é a grande diferença, porque tem muito curso de comunicação e oratória que você vai, estuda, mas cadê o treinamento no palco? Porque é uma habilidade comportamental, e a habilidade comportamental a gente desenvolve na zona de pressão, do palco, se expondo, não só no palco, mas fazendo live também. Então, não é coisa de estudar conteúdo técnico. Eu falo que como engenheiro, eu entendo a importância do técnico, Sim. mas a prática é que vai fazer a diferença. Então, a jornada na trincheira é uma jornada de estudo da comunicação, mas principalmente da presença no palco, do treinamento, do desbloqueio. Porque a maioria das pessoas falam que tem medo de falar. Mentira, elas não têm medo de falar, elas têm medo de serem vistas. Na exposição, perfeito. Porque falar, todo mundo sobe e fala. Mal ou bem, todo mundo fala. A questão é, agora, você tem capacidade de sustentar o que você fala, apesar dos olhares de terceiro, de julgamento, de crítica, nesse lugar do palco, da exposição? Então, a trincheira é esse movimento que te coloca ali na zona de pressão para que você possa, treinando com 1, 2, 3 palestras, poder desenvolver a comunicação autêntica, intencional. Bacana. Agora, voltando um pouquinho, você estava falando de crianças, né? E assim, na rede social eu acompanho e vejo que você é um super pai. A sua esposa também, ela fala, né, sobre maternidade, essas coisas. E assim, como é que você, como pai, assim, você já vem treinando os seus pequenininhos? Já tem alguma dica aí para deixar pra gente? É muito importante isso no início da infância, né? Sim. Estimular sempre a fala, não ficar podando a criança. Sim. E falou errado, e não. Incentive seu filho a falar. Incentive. Quanto mais ele falar, melhor é a conexão que você tem com ele. Sim. É a confiança. Como é que vocês podem confiar em mim ou eu confiar em vocês? Através da nossa comunicação. Então é esse elo. Sim. Então melhora muito a relação do pai e do filho, a comunicação, o diálogo. Sim. Isso fora da educação dos filhos, também dentro do relacionamento. Um homem casado que não tem momentos de diálogo com a esposa, esse relacionamento ele vai pagar um preço alto pela falta de diálogo. Pela falta. Então, assim, o diálogo ele precisa ser fomentado desde cedo com as crianças, e eu trabalho isso muito na escutatória. Minha filha, faço perguntas para ela, vou estimulando ela a falar. Sim. E às vezes eu não entendo o que ela fala ainda. Ela vai fazer 2 anos agora, ainda, a mais velha, né? Mas esse estímulo, ele já vem desde sempre. Sim. Fala isso aqui, repete isso aqui e tal. Porque é muito importante esses estímulos. A maioria do carisma na comunicação, não sei se vocês sabem disso, a maior parte do carisma é base familiar, é na infância. Se depois você tentar desenvolver carisma na fase adulta, você até consegue melhorar. Mas se aquela parte natural, aqueles grandes comunicadores carismáticos, vem de base da infância. Então é muito importante o estímulo dos pais pela questão do desenvolvimento do carisma da criança. Ok. Agora falando de comunicação, quando a pessoa chega na trincheira, né? Pode destravar a comunicação para melhorar, mas já tem aquelas pessoas que já têm uma predisposição a ser mais comunicativa. Então lá também a pessoa vai ter um acompanhamento para a pessoa que já tem uma comunicação mais à frente. Sim, perfeito. Quem já tem uma comunicação mais ativa e mais desbloqueada, vamos dizer assim, também precisa de treinamento. Sim. Eu estava citando aqui que o Joseph O'Connor, ele é autor de um livro, Manual Prático de PNL, Programação Neurolinguística. E ele afirma que qualquer habilidade comportamental
precisa ser treinada pelo menos 10 mil horas de prática para que você chegue no nível de maestria, ou seja, que você suba tranquilo e crie em cima daquela habilidade, desenvolva como artista de fato, chegar no estado da arte. Então, 10 mil horas de prática. Então, se você é um bom comunicador, mas você sente ainda que precisa explorar mais a sua comunicação para subir de nível, a trincheira é um ambiente ideal. Porque é um ambiente seguro, onde você vai se expor com pessoas que também estão ali, né, buscando conhecimento, porque você vai entregar o seu melhor conhecimento que você tem. Sim. Né? Eu digo que tem 2 pilares na trincheira. Um pilar principal é compartilhar conhecimento. Que nós vivemos numa geração hoje que precisam de pessoas que compartilhem conhecimento. A ignorância aprisiona muita gente. E isso faz muito sentido para o nosso movimento. Tem profissionais do mais alto nível também palestrando, compartilhando conhecimento. Sim. Às vezes tem profissional que é excelente, só que na hora de se comunicar, ele não mostra tudo aquilo que ele é. Ele no bastidor é o cara fera, mas na comunicação ainda tem algumas travas. Então também é um ambiente adequado para esse grande profissional poder estar treinando a comunicação, estar desenvolvendo a comunicação junto com a gente. E um ambiente seguro porque ali a trincheira, eu faço com que seja esse ambiente de zero julgamento, né? Mas de acolhimento, de construção de relacionamento, network, e isso faz a trincheira ser um ambiente único, como eu digo lá, e os depoimentos, o pessoal chega e depois do encontro trincheira fala, estava excelente, minha experiência foi incrível, primeira vez, vou voltar todas as próximas vezes que tiver, eu quero estar presente. Então, a gente vê esse resultado. E eu me orgulho muito disso, porque uma coisa é você propor um ambiente para ser algo e ele ser realmente aquilo que você propôs. Sim. E a trincheira acaba realmente sendo esse ambiente seguro para você se expor. É verdade. Ô, Leti, você estava com uma pergunta aqui. Chama aqui, pessoal, os bastidores aqui, porque tem uma equipe por trás. Ela disse assim, meninas, eu quero que vocês façam uma pergunta, mas eu vou querer que você mesmo faça lá, que você viu no Instagram. Eu estava conversando com ele um pouco mais cedo, que era a questão do vidro, né? O porquê ele quis trazer isso para o treinamento dele e o que é que as pessoas acham logo quando vê isso. Queria saber muito em relação a isso. Massa. Aqui ela tá falando do glass walking, né? Que é uma... Glass walking. Glass walking. Isso, que é caminhar sobre o vidro, né? Em inglês. E essa dinâmica é uma dinâmica de alto impacto. E todo mundo vê bonito, né? Caminhando no vidro, impacto, né? Gera impacto visual e tal. Mas o mais importante é a preparação antes. Então, antes eu tenho uma conversa com todo mundo que vai participar e vai passar por essa jornada. Sim. Porque ali é uma simbologia, né, muito profunda de que, apesar do medo, você vai dar um primeiro passo. É uma jornada na comunicação. Então, todo herói, quando vai para uma batalha, ele vai começar uma jornada. Né? Sim. Toda guerra tem várias batalhas. Então, cada passo ali no vidro, na verdade, simbolo que é a calma, a paciência, a resiliência, a fazer apesar do medo. Porque todo mundo, geralmente, tem medo de se expor. Como eu falei aqui. Verdade. Não vou me expor. Então, tem um medo. Mas você vai fazer apesar do medo, você vai ter uma postura de enfrentamento. É o que eu falo na trincheira, postura de enfrentamento. Diante do desafio, diante da barreira, postura de enfrentamento. Então, ali é uma jornada onde a pessoa ela foca no objetivo dela. O Glass Walk é uma dinâmica para você entender que você, com confiança no processo, com paciência, você consegue chegar no resultado. E que não é do dia para noite. Sim. Tem algum relato, assim, de alguma pessoa que chegou na trincheira bem travado mesmo, assim, bem tímido, e aí ela se posicionou, que você tem, assim, um orgulho? Que trabalho bacana que foi desenvolvido? Tenho sim. Posso citar, primeiro, o melhor aluno do meu método sou eu mesmo, porque eu vivi o meu método. Então, eu era o cara que tinha muita dificuldade de me comunicar em frente às câmeras, principalmente. Sim. Mas isso ficou no passado por uma decisão que eu tomei. Sim. De travar a batalha que hoje eu chamo as pessoas para travarem comigo, né? Desse processo de melhoria e subir de nível na comunicação. Então, teve pessoas na trincheira que começaram ali com a prancheta, fazendo a palestra com a prancheta, porque era a forma como ela se sentia segura para estar fazendo a sua palestra, e tá tudo bem. Mas apesar da dificuldade, a pessoa estava no lugar certo. Ela estava se expondo. Verdade. E é esse processo que desbloqueia, esse processo que faz a gente crescer. Né? Então, eu digo que depois de mim, Cícera, que está desde o início do movimento, é uma pessoa que se desenvolveu muito, justamente porque ela era a pessoa que estava ali com a prancheta e hoje, como terapeuta, está aí falando, sendo voz, sendo sal e luz na comunicação. Sim, bacana. É interessante que você fala com firmeza, sendo sal e luz.
E eu também sou uma mulher cristã, eu entendo perfeitamente o significado dessas duas comparações. E você também coloca isso para as pessoas que estão lá participando do movimento Trincheira. Qual é o objetivo real? Se você for falar hoje para quem está chegando lá no movimento Trincheira, você falar para o pessoal, seja sal e luz, você quer dizer o que para essa pessoa? Pronto. Então, você entende que ser sal e luz da terra foi algo que Jesus falou no Sermão da Montanha, né? Sim. Vocês sois a luz do mundo, né? Uhum. Então, ser sal e luz significa luz. Eu estou compartilhando conhecimento para ajudar outras pessoas a melhorar, a se libertar, porque é a voz que faz a diferença, que é a luz, é que liberta as pessoas da ignorância, é a voz que vai gerar uma transformação positiva na vida do outro. E ser sal, porque quando a gente olha para o mundo, todo mundo vê problema, eu já falo isso. Quem olha para o mundo hoje e não vê problema, não tem como. Tem muito problema no mundo. Exatamente. Mas diante do problema, né, durante essa deteriorização progressiva do mundo, a gente tem que ser o sal. O sal, ele vai dar o quê? Tempero, né? O sal, a função dele é dar tempero na carne para ela não apodrecer, né? A carne salgada, ela preserva por mais tempo. Sim. Então, quando eu digo que a comunicação que é sal, é aquela comunicação que vai evitar a deteriorização progressiva do mundo. E eu acho que o cristão, ele tem um papel fundamental nisso, porque quando Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida, então se nós estamos com a verdade, por que o medo de falar? Exato. Por que o medo de se posicionar? Por que medo de entregar aquela mensagem que transforma de fato, né? Que me transformou? Então, é um pouco disso, desse lugar. Ser sal e luz significa ter esse posicionamento firme, apesar das críticas, porque o mundo vai criticar, o mundo vai te julgar. Você não tem como controlar que não te julguem, mas você tem como controlar o que você vai fazer com esse julgamento. Você vai seguir o seu caminho, apesar do julgamento alheio, apesar da crítica, apesar da perseguição. Foi isso que o maior líder e o maior exemplo de comunicação fez. Que para mim é Jesus e é o líder número 1 da trincheira, porque é o maior exemplo de comunicador e liderança. Imagine se Jesus tivesse a comunicação bloqueada. Não vou falar isso porque vai desagradar os judeus da época, vai desagradar. Não. Então, foi lá, entregou a mensagem e fez o que precisava ser feito. Então, a convocação é justamente para estar nesse lugar, nesse posicionamento autêntico, firme, com confiança de quem sabe quem é e do que veio fazer aqui. Então, eu não estou atrás de seguidores dentro do movimento Trincheira, eu falo isso. Eu estou atrás de soldados, porque soldados vão construir junto. Seguidor só quer consumir o conteúdo, vai vir, vai chamar a atenção e etc. Mas os soldados que eu quero na trincheira são pessoas que vão construir esse movimento junto comigo, vão desbloquear na comunicação para fazer a diferença lá fora, na sua área de atuação. Porque todos nós podemos fazer uma pequena diferença, e de pequena em pequena diferença a gente consegue gerar uma transformação positiva. Então, não é se conformar com o jeito que as coisas estão, mas é se posicionar de forma autêntica para fazer o que precisa ser feito, para gerar mudança. É interessante que você fala sobre Jesus, né? Jesus é o exemplo de humildade que nós podemos encontrar no mundo, não só na Bíblia, mas o comportamento que ele teve entre as pessoas. É um grande exemplo, realmente. E assim, na trincheira, eu acredito que você também deve está preservando essa questão dos que chegaram agora e dos que já estão lá há algum tempo. Você citou até alguém que já está lá desde o início. E essa humildade de estar compartilhando o que eu já aprendi hoje com quem está chegando, né? A pessoa que já está lá. Você também preza por isso, além de ser sal e luz, porque o sal também precisa dar sabor. A pessoa que já está lá há bastante tempo, ela precisa saborizar esse ambiente para que estejam todos alinhados, estejam na mesma linha. De certo que vai ter alguém que vai estar um pouco mais à frente. Mas se ela é sal, ela vai dar sabor nesse ambiente. E se ela se coloca como luz também, ela vai iluminar. Ela vai ser aquela pessoa que, como Jesus foi, é quem vai ser buscado para uma orientação, para uma conversa, para um diálogo. Eu quero saber se sal, luz e humildade faz parte desse pacote no movimento Trincheira. 100%, com certeza. Tem que fazer parte. Tem que ter humildade. A gente não vive o nosso propósito se a gente for seguir os desejos e as vontades do nosso ego. O nosso ego chama pra gente fazer coisas pra nós mesmos. É aquele objetivo que eu quero no meu ano de 2026. É o objetivo meu, é pessoal. Mas se a gente não mata o ego e nasce pro propósito de alma, e aí o propósito de alma fala maior. Você faz, mesmo às vezes sabendo que você vai se prejudicar, mas você fala. Porque precisa ser falado. Você se posiciona. Então, quando a gente encontra o nosso propósito de vida individual, eu digo assim, individual por quê? A gente tem vários propósitos na nossa vida. Alguns são naturais, por exemplo, todo ser humano nasceu para se comunicar.
Nós temos boca para nos comunicar, não é só para comer, gente. É para se comunicar, para fazer a diferença com a nossa voz. Mas tem um propósito individual que ele está ligado às minhas experiências de vida, à minha jornada de vida, as experiências que eu vivi no passado, sejam elas boas ou ruins, tudo aquilo vai construindo um repertório dentro de mim. E aí, quando acende uma luz para o propósito da nossa alma, a gente faz a conexão dessas experiências e fala, eu preciso fazer isso, eu preciso deixar um legado. Então o legado tem a ver com o propósito de alma, não com o propósito do ego, e a trincheira é muito disso, sobre despertar um herói interior, entender o nosso chamado para dar uma contribuição e fazer, independente das barreiras, independente das dificuldades. Perfeito. Gustavo, você vê uma diferença entre se comunicar bem e falar bem? Se comunicar bem e falar bem, completamente. Por quê? Falar é só o que sai da nossa boca. E comunicação vai muito mais além. Comunicação é postura, é tom de voz, é energia, são símbolos, é vestimenta, é comportamento, tudo isso comunica. Então, o falar bem é 5, 7% da comunicação. Inclusive, por exemplo, eu estou na Bahia, nasci no interior da Bahia. Então, como baiano, eu carrego algum sotaque, um jeito de falar que é meu. Eu não preciso mudar isso para ser um bom comunicador. Pelo contrário, o legal é que eu me aproprie disso e continue sendo quem eu sou, com base no meu repertório, mas que eu melhore todos os outros pontos para entregar a mensagem que eu quero entregar e que eu vim entregar. Então é muito sobre identidade. Então não é só o que sai da sua boca, é como você comunica com a postura. E a comunicação, a maior parte é não falada. É não verbal, né? É não verbal. Perfeito. Pois é. É engraçado, né? Que tem pessoas que ela já comunica algo, você está se comunicando aí com o seu estilo. Poxa, a gente já consegue ter uma impressão que será. Você não falou nada, mas a gente já tá. Gisele, com esse visual novo, ela já está passando uma mulher empoderada. E tem pessoas que fazem o contrário, né? Já cria uma relação assim, não verbal, de chato. A gente nem conheceu a pessoa, mas já está julgando. Por que será que isso acontece? A gente já tem assim, o hábito de criticar mesmo a pessoa de boca fechada, gente. Né? Então, na comunicação tem uma questão que é associação. Então, o nosso cérebro, ele tende a associar também. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que você nem conhece, você não foi com a cara dessa pessoa. É bem por que isso acontece? Por quê? Porque, de alguma forma, no seu inconsciente, a imagem daquela pessoa te remete a uma outra pessoa que você não gosta. Então, essa associação pode ser simbólica pela roupa da pessoa, pode ser por um corte de cabelo, e você não percebe isso. Sim. Você só... Eu senti que eu não fui com a cara dessa pessoa. Sim. Você nem conhece ela. Então, na verdade, a gente tem vários preconceitos subconscientes que vão sendo construídos. Não tem nada de meu santo não bateu, porque as pessoas, meu santo não bateu, não é nada disso, né? É a comunicação que não foi alinhada ali. Exato. Eu, assim, Gisele sabe, eu sou apaixonada por comunicação, eu lidero, então eu acho que para minha equipe, para o meu atendimento, né, que eu também sou especialista em atendimento, eu preciso me comunicar bem com a pessoa, no relacionamento com o meu marido em casa, com os meus filhos. Então, assim, eu defendo muito, acho que você está num caminho certo, muito bonito esse seu projeto que você está fazendo, e a gente sente que tem um carinho, é uma coisa autêntica de verdade, é como você falou, não é seguidor que você está querendo, então você realmente ali, você tem uma missão, você está num propósito, que bacana, viu? Agora eu fiquei curiosa em saber por que trincheira. Eu não sou como vocês cristãos, deve ter algum significado, então eu quero aprender. Trincheira é a zona de pressão de uma guerra, né? Quando fala a trincheira de uma guerra, é o que existe uma guerra e você está na zona de pressão, que é a linha de frente. Sim. Né? É a linha de frente do exército, que vai para a exposição. Então, no campo de batalha, o lugar de exposição é a trincheira. É o front. Eu sou em tudo, tudo. Como se desbloquear na comunicação? Exige você ir para o palco, para a zona de exposição. Sim. Eu falei, trincheira... Tá perfeito o nome. Verdade. Porque se a gente não for para a trincheira, a gente não vence a guerra contra os inimigos da comunicação, que é o medo de julgamento, que é a timidez, que é a necessidade de aprovação, Sim. que é o pessimismo, a rejeição. Se você for com qualquer um desses bloqueios, você vai perder a batalha. Sim. Porque a voz que vai falar dentro de você, quando você se posicionar e falar, isso não é pra você, sempre tem aquela voz interna. Sim. É o eu sabotador. Sim. Esse eu sabotador sempre vai ser ligado a um desses inimigos da comunicação. Então, como a gente tem inimigos dentro da trincheira, a gente está em guerra. Sim. E a guerra exige lutar contra esses inimigos e desbloquear. Então, no último encontro da trincheira, por exemplo, teve um momento de desbloqueio. Todo mundo mapeou qual desses inimigos, fez uma enquete e aplicou uma ferramenta e identificou qual era o inimigo que mais atrapalhava na comunicação. E depois a gente fez um momento de desbloqueio emocional e ressignificar. Então, é um pouco disso que precisa ser feito, né? Dessa postura de enfrentamento mesmo. Olhar para o passado também, entender o que é que está bloqueando a comunicação, porque
todo mundo quer falar com o racional, mas o poder realmente está a falar com o emocional das pessoas. Inclusive, para superar crenças, medos, bloqueios, a gente tem que falar com o emocional, porque foi lá no emocional que a gente ficou travado. Ninguém bloqueou a gente usando a razão, conversando racionalmente. Geralmente foi uma experiência negativa, traumática, emocional. Então, assim, trauma você vai tratar com o psicólogo, é algo mais profundo. Mas o bloqueio emocional é mais simples e dá para você desbloquear na trincheira lá, fazendo o que precisa ser feito. Tem duas formas de desbloquear. Uma, exposição contínua e treinamento no campo de batalha, que é do palco. E o outro é como você ressignificando a experiência. É um processo de ressignificação emocional. Tá. Eu imagino que deva existir já uma metodologia, né? É um curso, posso chamar um curso? Pode ser? É um curso mesmo? Um curso e um programa de palestras. Ok. Então, nessa metodologia, para você dar um spoiler, resumidamente, inicialmente, quando a pessoa chega lá, o que que você vai fazer assim de primeiro com ela? Uma pessoa travada. Primeira aula dos bastidores da trincheira. Sim. Identidade. Você tem que entender mais quem você é, sua essência. Certo. Porque a comunicação autêntica vem daí. Não é você sendo papagaio de pirata, repetindo o que você ouve por aí e todo mundo fala. É quando você encontra quem você é. Então a identidade é fundamental nesse processo da comunicação autêntica. Porque tem gente que se comunica bem naturalmente. Sim. Teve até estímulos na infância que se comunica bem. Só que às vezes não é tão autêntico. E às vezes peca nessa conexão, não consegue gerar aquela conexão duradoura, relacionamentos duradouros. Sim. Porque é um bom comunicador pelo perfil comportamental. Sim. Às vezes é um influente, né? Uma pessoa sanguínea, né? Se for usar a metodologia dos temperamentos. São excelentes comunicadores, mas tem que ter autenticidade. Então a gente começa a falar de identidade, depois de propósito, trazer essa consciência que a nossa comunicação precisa refletir o nosso propósito individual. E depois entra os elementos da comunicação, as energias arquetípicas, que tudo isso já é parte técnica de comunicação. Bacana. A gente vai falar sobre postura, tom de voz. Então, tudo isso são apetrechos, mas não é o principal. Sim. O principal não tem como sair, é identidade e propósito. E quanto tempo? Tem um tempo, a pessoa vai... O curso, ele começa, tem 2 meses, 3 meses? Como é que funciona? 1 ano? Boa. Então, assim, os bastidores da trincheira a pessoa tem acesso a 1 ano. Só que a velocidade com que você vai melhorar a sua comunicação dentro da trincheira vai ser proporcional à energia que você vai colocar. Sim. Se você, como já acontece, né? A pessoa adquiriu, tá fazendo as aulas, já tá palestrando, já tá fazendo live, tá cumprindo as tarefas, tudo, e obviamente ela vai ter um processo muito mais rápido. Tem umas pessoas que demoram um pouco mais. Porque, não vou fazer essa tarefa agora, vou deixar para depois. Então, tem os sabotadores ainda tão fortes na cabeça ali. Procrastinadores também, né? Procrastinadores também, muita dificuldade. Então, é muito pessoal, essa jornada é individual. Por isso que a gente tem que ter paciência. Eu tive paciência comigo, foram alguns anos também. Acabei de fazer o último encontro em 2025. Foi o 34º encontro. Mas antes do 34º, teve o primeiro, teve o segundo, que eu estava ali também passando pelo meu processo de desbloqueio. Sim. Então, cada um tem um tempo, importante é respeitar o seu tempo, mas está no caminho certo. Se você está no caminho certo, persiste. É igual a maratona. Os 42 quilômetros que eu corri esse ano na Maratona Salvador, foi o quê? Com o primeiro passo. E antes de correr a maratona, eu corri 21, antes os 15. Então, é uma jornada, você precisa estar aberto, precisa colocar o tempo e o foco nisso. Já que comunicação é tão importante, qual o conselho que eu dou para todo mundo? Foca nisso. Tira 1 ano da sua vida para você se dedicar a melhorar a comunicação, que depois desse ano você vai explodir. Gente, mas uma pessoa que se comunica bem, gente, você que não aprendeu ainda a comunicação, que quer desenvolver isso, realmente é assim transformador. Porque uma pessoa que se comunica bem, ela é uma pessoa persuasiva. Eu ouvi uma entrevista recentemente que diz que pode ter 2 pessoas com QIs elevadíssimos para uma vaga super concorrida. Pessoa assim top. Mas se você tem uma pessoa comunicativa e uma pessoa tímida, de quem será essa vaga? Consequentemente, da pessoa comunicativa. Então aí fica o insight. Eu defendo a comunicação. Estou aprendendo muito com ele. Já estou com vontade de ir lá no Batalhão Trincheira. Me convide, por favor, viu? Mas é fantástico, tá? Eu estou observando, você tem algumas falas de impacto, né? Sal, luz, trincheira, guerreiros, pessoas que têm que ter propósito, identidade. Mas eu observando no seu Instagram, eu percebo que você fala sobre o herói interior. Então, as pessoas não nascem heroínas, heróis. Elas vão se formando aos pouquinhos, né? De acordo com aquilo que elas se
coloca em exposição e tende a fazer. Perfeito. Eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre como o movimento Trincheira desperta esse herói interior das pessoas. Dá detalhes pra gente, porque tem muita gente aí que pode ser que tenha um herói interior e está escondendo. Não é pra esconder, gente, é pra colocar pra fora. O Gustavo tá aqui e vai falar pra gente. Fala perfeita aí. Então a gente vai entender agora um pouco por trás das lentes do movimento Trincheira. Eu vou até tirar o óculos aqui agora. Então, o herói interior, todos nós carregamos essa estrutura arquetípica. Todos nós podemos ser heróis na nossa vida. O que é o herói? A figura que vai para o campo de batalha, que enfrenta o desafio em prol de servir. Então o herói, muitas vezes, não faz por ele. Ele não faz pelo desejo do ego. Ele faz porque precisa ser feito para salvar os demais. Quem aqui não conhece nos filmes de Hollywood, nas figuras dos heróis? Todas aquelas figuras de heróis, quando chega o vilão, todo mundo corre. O herói, ele vai pro ataque. Ele precisava fazer, ele podia fugir também, mas ele enfrenta, porque alguém precisa enfrentar. Então, o herói interior, ele está dentro de todos nós. E ele precisa despertar para que a gente possa dar a nossa contribuição, viver o nosso propósito. É sobre isso. E para viver o nosso propósito, a gente tem que olhar em 3 direções para despertar esse herói interior. Que é o que eu falo. Você tem que olhar para fora, ver os problemas do mundo. E existem muitos, milhares de problemas. Sim. Qual que te incomoda mais? Qual que você vê, cara, isso aqui está muito errado. Então você tem um primeiro passo para despertar esse herói, porque você já tem um incômodo. Só que você pode ter um incômodo e ficar reclamando da vida. Amargurado, ressentido. Ah, o mundo é injusto, etc. Então, não é esse posicionamento. Esse é o posicionamento que só está olhando para o problema, só olhando para fora. Aí quando você olha para dentro e você vai buscar autoconhecimento, você entende que os problemas do mundo têm conexão com você por um propósito. Aí você entende que você tem a capacidade de dar uma contribuição, que você tem conhecimento. Então você olha seus pontos fortes e pontos fracos. Então é a jornada de autoconhecimento. Então o herói, ele tem que olhar para fora, para dentro. E quando ele for atuar na solução, ele tem que olhar para o alto antes disso também. Sim. Olhar para o alto significa o quê? É estar guiado por valores e princípios. Porque na história da humanidade, a gente tem muitos líderes que se proporam a fazer grandes milagres, propor grandes soluções e fizeram atrocidades. Por quê isso aconteceu? Porque não tinham princípios e valores. Então, não é só ter postura de enfrentamento. É ter valores e princípios alinhados. E eu falo olhar para o alto por quê? Eu, como cristão, tenho que ser guiado por Deus. Com certeza. Sem ele, como é que eu vou ser a luz? Como é que a minha comunicação vai ser verdadeira se não carrega a verdade? Pois é. Então é algo que é fundamental para despertar esse herói. É quando você olha para fora, para dentro e para o alto, aí você fala, eu vou dar a minha contribuição. E aí não quer dizer que vai ser perfeito, que você não vai perder algumas batalhas, que não vai ter dor nesse processo, mas você começa a viver seu propósito. E aí é uma motivação que nasce de um lugar tão profundo, sabe? De significado profundo na sua vida, que aí você faz não por dinheiro, não por atenção. Você faz porque você se sente realizado. E é esse lugar que é o herói interior. E eu entendo que cada um também tem o seu momento de despertar. Uma criança não dá pra nascer desperta e falar, poxa, eu olhei pra dentro, investi autoconhecimento, vou ver meu propósito. Não, balela. Isso surge para umas pessoas mais cedo, para outras pessoas mais tarde, mas em algum momento da nossa vida, a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade e a gente fala, cara, eu preciso dar a minha contribuição. É o olhar de servo, né? Exato. E você está aqui para contribuir na vida de alguém. Conseguir transformar de alguma forma, através do conhecimento que você tem, a vida de alguém. Então, você, herói, que está aí do outro lado, desperta o herói interior que está dentro de você. Olha o que o Gustavo acabou de falar, gente, isso é muito interessante. Você tem que se propor a servir. Você sabe que tem aí um talento, um dom, né, natural, você pode entender como natural, mas pode ser divino também, pode ter sido concedido por Deus e ele está querendo que você utilize esse dom. Então, o Gustavo está aqui ensinando pra gente o passo a passo, né? Se você tem interesse, mas você é tímido, vai lá no Instagram, Movimento Trincheira, você vai encontrar lá pessoas palestrando, Gustavo orientando e com certeza você vai, em um ano, destravar. Agora, Gustavo, já tem data agora para janeiro? Já tem alguma coisa? Provavelmente, os encontros eles são nos últimos sábados de cada mês. Sim. Então, provavelmente janeiro vai ser no último sábado de janeiro.
Ok. Eu já tô com vontade de ir lá. Vamos, Gi? Vamos. Ai. E você, como comunicador, fala aí da comunicação da gente para o pessoal aí. Pode falar, a Eu verdade. aqui com duas grandes comunicadoras. Olha, já despertou a nossa mãe. Já chegou. Carismáticas, sorridentes, que é fundamental na comunicação. Que então, aqui eu bom, tô com viu? duas pessoas carismáticas. Não é à toa que estão aqui, né? Frente às câmeras e no microfone. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você pensou, idealizou o Movimento Trincheira, você chamou alguém para estar junto com você nessa jornada do Trincheira? Microfone. Ou você foi sozinho de início e depois você percebeu que precisava de um apoio? Existe você que é o líder e existe alguém que está ali te ajudando, co-participante? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, boa. E eu até citei, né, que eu não estou em busca de seguidores, estou em busca de Sim. soldados que estão dispostos a construir junto. E é muito sobre isso. Quando eu não idealizei o projeto como um todo, eu simplesmente fui vivendo a minha jornada. Eu senti dentro de mim esse chamado, sabe? Você precisa abrir a boca, você precisa se posicionar, você precisa falar. E eu comecei a entender isso já antes, quando eu trabalhava com investimentos, porque eu via o quanto o Brasil é um país que carece de educação financeira. Educação financeira nas escolas, alguém precisa abrir a boca e ensinar a falar sobre isso. Eu comecei falando sobre isso. Mas eu entendi que tinha uma limitação muito grande, que era a minha comunicação. E aí eu comecei a viver a minha jornada da comunicação. E aí eu entendi que também o bloqueio tem intimidade com propósito, porque eu era muito bloqueado na comunicação. Então hoje, às vezes vocês estão vendo uma pessoa se comunicando aqui muito bom, parecendo uma pessoa poderosa e tal. Mas esse poder vem da confiança em viver a jornada de propósito, em aceitar o seu chamado e seguir nesse caminho. Então essas pessoas vão naturalmente se conectando com a gente quando você tem a comunicação certa. Porque às vezes as pessoas têm assim, não, mas se eu falar isso eu vou afastar tanta gente vai deixar de me seguir. E aí você fica vivendo para agradar os outros. É verdade. Mas a comunicação autêntica é aquela que depois que você se posiciona, quem tem que se afastar vai se afastar mesmo. Mas também verdade. você vai atrair pessoas incríveis. E aí eu Sim. posso dizer hoje, grandes amigos eu fiz no Movimento Trincheira. Mas por causa do meu Bacana. posicionamento. Agora, se eu fosse um personagem, o que é que acontece? As pessoas iam se conectar com alguém que não sou eu. Exatamente. E ser duradouro? Não. Mas quando as pessoas entendem quem é o Gustavo, se conectam com o Gustavo, eu tô livre para continuar sendo eu. E é aí que nasce, a gente faz os aliados, os sócios, e a gente começa a trabalhar com pessoas que estão indo na mesma direção e não tem nada melhor do que isso. É engraçado o que você falou hoje, as pessoas se afastarem, me remeteu a uma coisa que a gente estava conversando recentemente, que hoje a gente faz um trabalho, às vezes, tão bacana na internet, e as pessoas mais próximas, às vezes, elas não valorizam, tá? Elas, assim, curtem uma coisa de um influencer, né? De um famoso, mas a pessoa que está ali ao seu lado, um colega de trabalho, um amigo, ou até um familiar mesmo, ela não dá aquela devida moral. Tudo bem, não tem que fazer isso, não é obrigação, mas, poxa, seria tão bacana. A gente comenta que, às vezes, a gente faz um post, e aí o post, ele tem poucas curtidas, mas quando a gente coloca um stories, a gente brinca assim, os fofoqueiros. Olha quantos fofoqueiros, e aí, e realmente, assim, isso é muito real. E, poxa, as pessoas, gente, valorizem a pessoa que está começando, que está próximo a você. Às vezes você está curtindo aí coisas tão fúteis, mas tem conteúdos tão relevantes que vão agregar para você. E aí, acho que vale a pena você dar aquele like, repense nisso, tá? Você honra, às vezes, pessoas que não merecem, tanto conteúdo irrelevante. Aí você pega um podcast desse, você entra no Instagram aqui do Gustavo, você vê um conteúdo tão bacana. Então, repense nisso, que eu acho que vale a pena esse investimento. Você, como pessoa, você se melhora, seja humilde, não é não, gente? Verdade, é preciso, né? Com certeza, Sempre. sempre. E aí, eu tô agora querendo fazer aquele bate-bola que a gente preparou com ele. Mas antes, deixa eu fazer uma perguntinha. Claro, fique à vontade, aproveite. Eu quero saber de Gustavo se ele consegue, na chegada de um novo membro do Movimento Trincheira, se ele consegue identificar só pelo olhar, assim, que existem fatores limitantes, a pessoa é travada, Sim. se essa pessoa está precisando de uma conversa mais... Me conte aí o que foi que aconteceu. Existe isso? Ao chegar de alguém, você identifica só pelo olhar? Quando você trabalha, né, com desenvolvimento humano e analisando pessoas, você acaba desenvolvendo esse olhar, essa percepção. Mas não é nada mágico, assim, de cara você olhou para a pessoa e falar sobre o que é esse e tal. Isso aí, eu não acredito muito nisso. Mas com uma conversa, aí já fica muito mais fácil. E é engraçado você fazer essa pergunta, porque no último encontro da Trincheira, eu fiz justamente isso, né? Uma pessoa chegou lá pela primeira vez e falou, Gustavo, encantado do seu movimento, só que eu tenho isso. Aí eu falei, você tem medo de julgamento, você sabe, né? Exatamente. Eu falo, porque acontece isso. Aí ele se identificou. Mas por que essa percepção?
Porque eu já tive esse bloqueio, eu já vi outras pessoas também passando por isso. Então, o padrão de comportamento nosso é reflexo das crenças que nós carregamos, dos pensamentos que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento negativo, tem uma postura ligada com o pensamento negativo. Quando eu tô feliz, alegre, é uma outra postura. Sim. Então, isso pode ser utilizado pra gente, inclusive, para mudar estados emocionais, para desenvolver a nossa comunicação. Se eu tô para baixo no dia, acontecer um problema, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma âncora, por exemplo, do sorriso e ficar sorrindo. Ah, mas está sendo forçado. Mas quanto mais você força o sorriso forçado, mais o seu cérebro entende que tem algo errado. Pô, esse cara era pra estar triste, ele tá sorrindo. Sim. E essa incongruência, você começa a mudar o seu estado emocional. Isso são âncoras da PNL. E a gente utiliza também no movimento trincheira algumas dessas âncoras para desbloquear a comunicação. É que nem diz que tem a postura, né, da felicidade. Oi, 3 minutos? Já? Sério? Não acredito. Gente, aqui nos bastidores sua chamada fazendo um sinalzinho, sério. Só vou fazer a última, tá bom? Pode ser? Tá bom. Ah, não, vou falar. É porque diz que tem a postura da felicidade, né? E se eu não me engano, foi Pablo Marçal. Eu sou apaixonada por Pablo Marçal, né? Hoje tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu adoro Pablo Marçal. E aí ele fala sobre essa postura da felicidade, que é uma americana, que diz que você se coloca na posição de super-heroína por alguns segundos e você vai ativando essa. É, pose de poder, né? A Amy Cuddy, ela fala muito Isso! Não queria falar o nome porque eu não sabia, pera em inglês. Arrasou. Então, ela fala da pose de poder. Essa pose do poder, ela traz autoconfiança. Então, se você está diante de um desafio, você pode pegar, fazer... É a postura da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha, isso! De Grey's Anatomy. Que é a Amélia, né? Que toda vez que ela se sente oprimida, que ela sente que ela não consegue, aí ela vai lá e faz a pose. Ah, então Ajuda a pessoa tá estressada, alguma coisa, tá triste, ela faz essa pose e diz que ajuda, é isso? Isso, mas você cria uma âncora antecipadamente. No momento que você esteja com muita autoconfiança, você faz essa pose e fala, eu sou capaz, eu consigo, e vai ancorando esse sentimento positivo. Aí você repete isso algumas vezes, para quando você estiver num momento negativo, você colocar a postura e aí trazer todas aquelas emoções. Porque é o que eu falei, nosso cérebro tem memória emocional também. Sim. Então as âncoras atuam um pouquinho nisso, isso é programação neurolinguística usada ao nosso favor. É isso que a gente precisa. A gente precisa compartilhar conhecimento e buscar o conhecimento para usar ao nosso favor. É verdade. Agora as pessoas... De nós. Bacana. As pessoas que palestram lá, já tem algum segmento voltado? Como é que você escolhe? Ou já faz parte realmente do curso? Não, a partir de um determinado momento, você vai se expor, você vai lá dar sua palestra, são empreendedores, como é que funciona? Porque eu vejo que às vezes tem pessoas da área da saúde, comunicação... É porque eu não faço limitação do tema. Então, se é uma pessoa da área da saúde, ela pode fazer a palestra dela na área da saúde. Mas o mais comum, e as palestras que mais tem dentro do movimento trincheira, é de mentalidade, empreendedorismo, comunicação também tem várias outras pessoas que também estão no nicho de comunicação, vão lá, se comunicam, fazem palestras também. Então, é um ambiente aberto para você trazer qualquer conhecimento que vá contribuir. Você sente que o seu conhecimento precisa chegar em mais pessoas, então vai lá na trincheira, faz sua palestra, posta nas redes sociais, e vamos fazer mais pessoas serem alcançadas pelo nosso conhecimento. Vou contar com sua ajuda, é o meu projeto dele, na trincheira já, né? Já vou... Lá gostou da ideia, né? Lá trabalha ali comigo, que é a Marques, que a gente tem um projeto de atendimento, e aí ela me incentiva muito a buscar essa comunicação, desenvolver, porque atendimento é comunicação, né? E aí eu preciso... Carol, eu quero ver esse bate-bola. Pois é, seria interessante. Vamos rapidinho. De atendimento. Vamos lá. Gustavo, quer começar? Eu começo. Pode ir. Um livro. A Bíblia. E um sonho? O sonho é a realidade. Tem muitos sonhos, né? Acho que a gente tem que viver a realidade. O sonho é que todo mundo viva a realidade, não o idealismo da nossa cabeça, que é falho. Um ídolo. Não tem como falar o meu exemplo de comunicador, Jesus. Sabia dessa aí. Então me fala um comunicador. Você já colocou o seu primeiro aí, a sua prioridade, Jesus. Mas e o comunicador? Talvez sua referência, alguém que você olhou. Não pode repetir, assim. não, é? Pode. Jesus novamente. É o maior Perfeito. exemplo de liderança, de comunicador. Então, eu acho que ele é a luz que a gente tem que guiar. Como que eu vou brilhar sendo que eu não estou conectado no maior brilho? É verdade, não tá trilhando aquele caminho da verdade, né? É sobre isso. Precisa trilhar primeiro. E eu quero te perguntar uma coisa pra gente finalizar. Qual seria a dica de ouro que você daria pra quem tá vendo você hoje? O que é que você falaria? Tipo, se fosse eu falaria, desbloqueie já. Sua dica de ouro.
Existe um herói interior que precisa ser despertado aí dentro de você, e ele só vai despertar quando você se expor ao ambiente de pressão, ao desconforto e ao processo. Então confia no processo, se joga, você sabe a mensagem que queima dentro do seu coração, vai em frente, enfrente os desafios, tenha a postura de enfrentamento que você vai alcançar o resultado e vai impactar a vida de outras pessoas. Uau! Uau!